Turminha, tudo bem? Vamos terminar nosso módulo 2, capítulo 2, né? Na aula passada eu falei sobre a teoria religiosa, que explica a existência do homem a partir da religião, e por essa razão nós não podemos desmerecer nenhuma das religiões, porque cada cultura chama o Deus pelo nome que assim foi ensinado, né? E explicam como que as pessoas apareceram do modo que também aprenderam. E falamos sobre a teoria científica, aquela que eu sei a origem de tudo. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, da formação de um papel. Como que se forma papel? A gente sabe que sai da árvore, mostrei o ciclo para vocês e pedi para vocês verem a questão dos vulcões, né? Para vocês também terem uma noção que tem como provar a existência desses vulcões, perfeito? Hoje nós vamos falar da teoria científica, teoria essa que fala sobre não como o homem apareceu na Terra, mas sim como ele evoluiu, tá? É isso que nós temos. A teoria da evolução do homem, que é o que a gente vai estudar, ela está baseada na seleção natural das espécies. Então, o que seria seleção natural das espécies? Seleção não é seleção de futebol, de time, é de selecionar, de fazer escolhas. Por exemplo, você vai jogar queimada. O professor manda você formar um grupo. Aí você vai apontando, eu quero aquele, eu quero aquele, aquele, isso é selecionar, né? Então, é uma seleção que você promove. Agora, natural é quando a natureza decide por você, certo? Espécie seria qualquer espécie de vida. Então, por exemplo, numa selva, os animais têm que aprender a se defender de acordo com o ambiente que eles vivem. Se eles não conseguirem se defender, eles morrem. Isso é uma seleção natural, tá? Então, o que a gente vai falar? Vai falar sobre como o homem evoluiu do período chamado de pré-histórico para agora. Aí eu tenho duas imagens, né? Uma que mostra a evolução, outra que quando você olha, você fala assim, nossa, o homem era um macaco. Não, nós nunca fomos macaco. Macaco é macaco, gorila é gorila, homem é homem, tá? O que acontece é que se você voltar lá milhões, né, de anos atrás, 15 milhões de anos atrás, 10 milhões de anos atrás, você tinha muito mato, você tinha muitas árvores, muito verde, muitos animais. E este homem, ele precisava sobreviver. Então, ele vai imitar alguém. E quem que ele vai imitar? Um animal igual um tigre? Não. Nunca vimos um homem andando de quatro pela rua, correndo como se fosse um tigre. Vai andar como uma girafa? Não, nós não vemos homem com cabeça, né, pescoção para se alimentar lá no alto. Não. Então ele vai buscar uma espécie que é muito próxima dele. Essa espécie é um macaco, tá? E aí a gente começa a copiar esse macaco para se alimentar, para caminhar, para sobreviver na selva. Perfeito? Por isso que os primeiros homens, eles têm coluna mais arcada, eles ficam agachados, eles se alimentam do chão, né, do alimento que eles encontram no chão. E com o passar do tempo, eles vão evoluindo isso, tá? Eles vão evoluindo. E agora a gente vai falar sobre essa questão, o evoluir. Perfeito? Então bora lá. O primeiro período que nós temos, que corresponde a esses homens que imitavam os macacos para poder sobreviver, é chamado de Paleolítico. Então, vamos falar do homem de 15 milhões atrás. Nós vamos falar de como eles viviam
né, há 15 milhões de anos atrás. Não vamos falar especificamente do homem de 15 milhões de anos atrás, de 10 milhões de anos atrás. Nós vamos falar do homem e a sua capacidade de sobrevivência. Então, o primeiro momento é conhecido como paleolítico, tá? Esse homem, ele vai do modelo de corpo, de se locomover, de mexer os braços, né? Que é muito parecido com o do macaco, até o momento que ele já consegue desenvolver habilidades, né? Homo habilis, homem que tem habilidades, né? Por exemplo, eu mexo no cabelo, eu consigo fazer um coque, isso é uma habilidade que eu desenvolvi, que nós desenvolvemos, perfeito? Eu construo armas, ferramentas, então é uma habilidade. Eu pesco, eu desenvolvi uma habilidade, por isso homo habilis, certo? Nessa época, esses homens viviam do que? Apenas da natureza. Tudo que eles precisavam, a natureza tinha. Então, comida, água e território. Então, toda vez que o homem ele estava no ambiente, ele ficava ali até o alimento acabar. Perfeito? Ele não planta nada, ele só pega o alimento. Ele só cata esse alimento que a natureza dá. Por isso ele é chamado de coletor. Ele fica então nesse espaço até o alimento acabar, colhendo esse alimento, só pegando. Quando o alimento acaba, ele fica ali e morre? Não, ele vai caminhar, ele vai andar para outro território. Por essa razão ele é chamado de nômade, tá? Nômade, homens que mudam de um lugar para outro, em busca do que, professora? Alimentos, certo? Nesse período também o homem desenvolve a habilidade de caçar. E como que ele aprende isso? Observando os outros animais, observando como os outros animais caçam, né? E aí o homem percebe que para ele poder matar um animal, ele precisava de uma ferramenta, né? Ele precisava de um instrumento que fosse pontiagudo, né? Igual aqui, ó, a ponta do meu dedo, tá vendo? Isso daqui, se fosse um pouquinho mais afiado, eu poderia matar um animalzinho. Perfeito? Então, esses primeiros instrumentos ele vai tirar da natureza. Como, professora? Buscando galhos de árvores, por exemplo, que eles encontram com esta ponta. E por que ele vai buscar algo que tenha ponta assim? Porque ele viu que o dente do tigre tem essa ponta. Ele viu que as unhas do urso tem essa ponta. Do leão tem essa ponta. A ponta de um chifre de elefante também tem. O bico de uma ave também. Então, ele pega instrumentos da própria natureza que tenham pontas assim que possam furar e matar um animal. Possa furar e fazê-lo pescar. Então, nesse período, o homem se torna pescador e caçador. E todos os instrumentos dele são baseados no quê? Na natureza. E observando, a coisa mais importante da nossa vida é observar. Porque a gente evita fazer confusão, a gente evita tanta coisa quando a gente observa, né? Então, observando faz a gente criar algo, melhorar algo. E o homem pré-histórico foi assim. Tudo que ele desenvolveu foi a partir da observação. É por isso que hoje a gente tem faca, é por isso que hoje a gente tem copo, é por isso que a gente tem bacia, porque o homem ele observou a natureza
e começou a manusear, a criar coisas para ele, como, por exemplo, os instrumentos de caça e pesca. Perfeito? Nesse período, o homem também descobre o fogo. Tem até a imagenzinha aqui para você do lado. Ele descobre o fogo, ele não faz o fogo. E ele descobre por quê? Porque os raios eles, quando eles saem da terra, porque eles sobem, o raio sobe, certo? E desce em forma de luz. Ele provoca uma faísca. E se você tem galhos, se você tem coisas secas em volta, ele pega fogo. Então a própria natureza, ela traz essa questão do aparecimento do fogo. O homem se depara com isso, que ele faz? Ele pega esse fogo. Tem a imagem aqui, olha, segurando o fogo. Ele carrega o fogo, mas ele não sabe fazer o fogo. Aí qual a importância do fogo? Cozinhar, se aquecer, proteger dos animais. E agora o homem, ele não precisa mais esperar o dia nascer. Se ele quiser, ele também pode caminhar à noite, porque agora ele tem o fogo. Tá bom, turminha? Qualquer coisa, se tiverem dúvida, entra lá no WhatsApp que a gente vai tirando para vocês, perfeito? Hoje não vai ter a tarefa ainda, porque eu tenho que terminar a segunda parte, né, do período em que o homem vivia e que houve uma evolução chamado Neolítico, certo? Até a próxima aula, turma. Tchau, tchau.